Bem-vindos novamente ao canal. Hoje nós vamos falar sobre inchaço, sobre retenção de líquidos, sobre edema. Se você já teve dificuldade de retirar um anel, de retirar uma tornozeleira, de ver a marca de um relógio no braço, fica até o final desse vídeo que eu vou falar as principais causas do edema, quando ele é mais grave, quando ele é mais simples e algumas medidas que nos ajudam a resolver ou minimizar o problema provocado por esse edema. O edema ou retenção de líquidos, ela ocorre por um extravasamento de líquido que estava no sangue e vai para um espaço diferente, e vai para o subcutâneo, que a gente chama isso de terceiro espaço. Esse edema ele pode acontecer porque o vaso está mais permeável, está deixando passar mais sangue e o líquido acaba saindo do sangue. Está acontecendo porque há um aumento da pressão dentro do vaso ou porque a viscosidade do vaso diminuiu, a redução de proteína dentro do vaso diminuiu e isso está deixando escapar líquidos. O que a gente mais costuma ver como sinal é uma depressão quando você aperta, principalmente em proeminências ósseas. Então, na canela, quando você aperta e o dedo entra, a gente chama há um edema depressível, que a gente chama isso de sinal de cacifo positivo. Quando o edema é localizado, ele costuma ser mais tranquilo. Quando o edema acontece no corpo inteiro, a gente chama isso de anasarca. E esse requer um acompanhamento médico mais breve possível, porque a gente pode estar diante de algum problema mais sério. Mas vamos falar das causas. A primeira causa são alterações hormonais. Então, mulher no período pré-menstrual, em que há aumento da produção de progesterona, mulheres que estão grávidas, mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elas têm um desequilíbrio dos hormônios e pode acontecer edema. Então, alterações hormonais é o primeiro grande grupo que causa edema ou retenção de líquidos. O segundo grupo é a ingestão excessiva de sal. Tá? Então, o sódio presente no sal, ele provoca a retenção de líquidos e o surgimento ou intensificação do edema. Alimentos que são ricos em sal: salgadinhos, cheetos, batata Ruffles, pingo de ouro. Quem nunca comeu pingo de ouro, faz o seu relato aqui nos comentários para ver se vocês são antigos mesmo ou se são pessoas mais jovens. É uma delícia, é gostoso, eu não vou mentir, mas traz um mal tão grande à saúde que não vale a pena se deliciar, liberar uma dopamina ali transitória. Esquece esse negócio de pingo de ouro. Alimentos embutidos, como salsicha, como salame, como presunto, como calabresa, também são alimentos muito ricos em sódio e devem ser evitados. Queijos amarelos, fast food, hambúrguer, batata frita com muito sal, ketchup, molhos prontos que a gente coloca nessa, cachorro quente, tá? Que a gente acaba fazendo um consumo muito grande de sal. Bebidas açucaradas, refrigerante. O refrigerante de cola, por exemplo, o zero, ele contém mais sal do que o normal. Então, apesar dele não ter açúcar, ele tem uma quantidade de sal muito excessiva. Sucos de caixinhas, tá? Suco de uva, suco de laranja, que quase não tem nada de uva, nada de laranja, é tudo aromatizado, tudo artificial, ele tem uma grande quantidade de sódio e também deve ser evitado. Então é importante fazer a restrição de sódio, porque essa medida ela acaba, na maioria das vezes, se o edema for benigno, reduzindo o edema, e até se as pessoas têm patologias mais sérias, o consumo de sódio ele só potencializa o surgimento desse edema, só agrava o edema que já existe. Um terceiro grupo de causas de retenção de líquidos são alterações da circulação. Isso acaba dificultando que o sangue ele permaneça no vaso, acontecendo extravasamento e surgimento de edema. Nossas veias elas têm válvulas que ajudam a fazer com que o sangue retorne das pernas para o coração. Quando as válvulas estão defeituosas, estão danificadas, como acontece nas varizes, a gente tem uma dificuldade de fazer o retorno de sangue para o coração, fazendo extravasamento de líquido e surgimento de edema. Além do edema, a gente tem dor nas pernas, sensação de peso nas pernas, provocado pelas varizes. Isso é intensificado quando o tempo está quente. Por quê? Porque é uma dilatação das veias, no intuito de perder calor para o espaço. Outra causa de alteração da circulação, e agora eu não estou falando de sangue, é circulação de linfa, o linfedema. Os nossos vasos linfáticos eles estão ali para drenar a linfa produzida pelo corpo. Então, se há uma obstrução desses vasos, também você acaba desenvolvendo o edema. O edema aqui é não depressível, com cacifo negativo. Tá? Então, é uma outra causa de alteração da circulação.
E a imobilidade, a imobilização prolongada, tá? Acaba causando também edema por alteração não só dos vasos sanguíneos, mas dos vasos linfáticos. E é isso que explica porque às vezes a gente dorme 12, 13 horas e observa um inchaço maior na face. O quarto grupo de causas são as medicações. Então, alguns anti-inflamatórios, seja esteroidais, hormonais ou não hormonais, eles provocam edema. Como? Quais são os hormonais? Prednisona, são os corticoides. Prednisona, hidrocortisona, dexametasona, são medicações que fazem edema. Anti-inflamatórios não hormonais, como cetoprofeno, diclofenaco e ibuprofeno, também alteram a permeabilidade do vaso e provocam edema. Alguns antihipertensivos, nifedipina, alodipina também provocam, mas é muito mais comum você ter um edema por outro motivo do que o efeito colateral de um antihipertensivo. Por isso, nunca suspenda a medicação sem consultar o seu médico, que pode ter um efeito contrário àquele que você esperava. Outra medicação que causa edema é o minoxidil, que é usado muito por dermatologistas para ajudar na alopecia da queda de cabelo. Ele também provoca muito edema e deve ser usado com cautela. E o quinto grupo eu deixei que são as doenças, as insuficiências, tá? A redução da função de alguns órgãos. Quais são? Coração, que a bomba para de funcionar como deveria, o sangue não volta para o coração e provoca inchaço. A insuficiência renal, porque o rim é o grande responsável por excretar na urina o sódio e a água em excesso, e o fígado, que produz albumina, que produz proteína, que mantém o líquido dentro do sangue, tá certo? Aí sim são causas mais preocupantes. E como é que você consegue diferenciar na prática? Pessoas com edema transitório, um edema que não demora muito tempo, um edema que costuma resolver com a restrição de excesso de sal na dieta, um edema que melhora quando você melhora essa imobilidade, costuma ser um edema mais benigno. Agora, um edema que é no corpo inteiro, como eu disse, que a gente chama de anasarca, quando você tem um edema só de um lado do braço ou então da perna, que pode ser uma trombose, edema em que é acompanhado de outros sintomas mais graves, como falta de ar, como urina com sangue, como urina espumosa, como principalmente aumento do volume da barriga, aí sim costuma ser um edema mais preocupante. Embora ambos os edemas, se está te preocupando, eu acho que vale a pena uma avaliação do profissional para que você fique tranquilo e não deixe passar nenhum diagnóstico que pudesse ter sido feito com mais antecedência, com mais brevidade, e que a terapia já podia ter sido instituída. Se você ficou até aqui, dá um like no vídeo, curte esse canal, dê um trabalhinho fazer esse vídeo, gente, encaminha para mais pessoas, para que a gente possa crescer no canal e a gente se ajudar, porque informação em saúde eu acho que é muito importante. Em vez de a gente ficar assistindo essas besteiras que tem aí na televisão, né, na internet também, vá cuidar da sua saúde, porque eu acho que é um bom motivo para você perder um pouquinho de tempo e entender um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá bom? Grande abraço!